O presidente Lula publica uma medida provisória. Medida provisória é um instrumento que a presidência da República tem à disposição para fazer com que algo tenha força de lei imediatamente durante um determinado prazo até que o Congresso discuta aquela MP. Então, a MP é publicada pelo presidente, ela tem força de lei. Então, cumpra-se imediatamente, publicada no Diário Oficial, até que o Congresso vote aquela MP. Se o Congresso tivesse hoje à tarde se reunido para votar a MP e derrubasse a MP, ela perderia a validade. Mas tem um prazo, se eu não estiver enganado, de 6 meses para o Congresso analisar uma medida provisória. Então, né? Então vai valer assim. Bom, enfim, para quem voltar de Paris. Então, temos o seguinte quadro nesse momento. O Lula capitulou a um escândalo forjado em redes sociais. Eu digo forjado porque até então sempre existiu essa taxação. Sempre existiu, né? E nunca ninguém achou estranho, porque todo mundo paga imposto de renda sobre tudo. Não surgiu nessa Olimpíada. Mano, muito pelo contrário, né? O Lula capitulou e de maneira populista, eu penso assim pelo menos, né? Disse o seguinte, não, então não vamos cobrar imposto dos nossos heróis. Lula se pareceu com Paulo Maluf quando o Maluf pegou dinheiro público e comprou Fuscas para os campeões da Copa de 70, os tricampeões mundiais que chegaram ao Brasil e foram presenteados com o nosso dinheiro, comprado com o nosso dinheiro com Fuscas. Na época eram carros, né, caros e tudo mais. Depois o Maluf teve que devolver o dinheiro para a Prefeitura de São Paulo porque alguém, né, falou assim, não, pera um pouquinho. Né? É claro, ninguém aqui, né, Vinícius, quer menosprezar a relevância do que fez a Rebeca, do que fez a Bia, enfim, do que todo atleta que ganhou medalha, e mesmo os que não ganharam, fizeram... Pô, chegar numa Olimpíada, cara, é um negócio duro, meu. Só chegar, ganhar, ó, e ninguém menospreza a dureza que foi a vida da Rebeca. Como Sim. da imensa maioria dos nossos atletas, né? Geralmente, são pessoas que surgem de classes menos favorecidas, que encontram no esporte uma alternativa num primeiro momento, para encontrar algum caminho, alguma esperança, e explodem. Mas daí, a diferenciá-los de qualquer outro brasileiro ou brasileira, porque eles ganharam uma medalha, me parece, não sei, subjetividade demais. Não sei o que você pensa, Vinícius. O Rafa, eu estava falando hoje sobre isso com alguns colegas de trabalho, e, na minha opinião, o presidente da República... Tudo é uma questão de agenda... Leonardo Levati te mandou de narrativa. Olha só, aí sim. Garoto. Abraço pro Léo. Participou aqui na semana passada, na sexta-feira. Estava aqui com a gente. O presidente da República, acho que ele quis se antecipar a outros parlamentares de oposição. Já havia sido protocolado 2 projetos justamente com esse mesmo intuito de isentar o prêmio financeiro, o valor financeiro pago aos medalhistas. E o presidente da República, penso que ele quis pegar essa agenda para ele, uma vez que o ministro da Fazenda, os memes do Tachad ganharam muita força. E se a oposição emplaca esse projeto, fica como, olha só, o governo queria taxar, a gente conseguiu mudar essa história. E quem não se acompanha, de quem não acompanha, de fato, o que acontece há muito tempo, na Olimpíada de Tóquio, os vencedores foram taxados, Olimpíada de Londres, na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro também, não é uma questão do bônus da Olimpíada, é uma questão do valor financeiro. Dependendo de um montante que você vai ter que pagar tributos a respeito disso, como qualquer outro cidadão. Mas para não perder essa pauta e para não ficar mais uma vez essa pecha do governo, que é um governo taxador, o presidente da República me parece que quis ganhar essa agenda, mas foi mal nessa narrativa. Imagina só, Rafa, se ele faz o seguinte, essa taxação já existe há muito tempo. Se antes da Olimpíada começar, porque ele se reuniu com os atletas foram a Brasília, pelo menos parte da comissão, recebeu um incentivo do governo, né, que estariam lá na França representando o nosso país. Eu me lembro bem porque nós transmitimos ao vivo, o presidente Lula se emociona, chora, fala sobre a importância de representar o Brasil. Se naquela ocasião ele solta essa MP, a gente poderia discutir a mesma coisa, mas os atletas são pessoas especiais do que um cidadão brasileiro comum, eles merecem
isso, diferentemente de um outro cidadão. No entanto, me parece que a pauta, a forma como seria apresentada, o presidente ganharia, me parece que essa narrativa com mais facilidade. Falando, olha só, é um incentivo. Porque, vamos lá, na Olimpíada de Tóquio, o que foi arrecadado gira em torno de R$1 milhão. 1.200. Para os cofres públicos, muda R$1.200.000? Não muda. O Brasil não vai ser um país mais rico ou mais pobre com esse valor. Para o atleta deixar de pagar esse tributo, para ele faz diferença? Faz. Para boa parte dos atletas, o valor que não vai ser tributado pode ajudar, pode fazer diferença para aqueles atletas que têm menos patrocínio, menos reconhecimento. O Caio Bonfim, que foi medalhista de prata na marcha atlética, ele falou, cara, você imagina o que é viver de marcha atlética no Brasil? Então talvez para uma parte desses atletas o valor faça diferença. Mas a questão O problema é o é... princípio, né? Oi? O problema é o princípio. O né? princípio. E a assim, vamos forma supor, como foi feito. Tudo bem, a gente parte do princípio sempre de que jogador de futebol é rico, né? Sim. Então, aí tem esse aspecto. Mas vamos imaginar o seguinte, porque agora você deixou o negócio bem subjetivo, né? Tá subjetivo. Muito, tá? muito. Agora, vamos supor, Copa do Mundo, o Brasil Bom ganha exemplo. a final da Argentina de virada por 2-1 aos 52 do segundo tempo, com um gol do Estevão, do Palmeiras. Sim. Que tá, se bem que na Copa ele já vai ser jogador do Chelsea, mas vamos imaginar alguém como o Estevão, por exemplo. Tá. Certo? Vamos projetar. O Dorival convocou um garoto que surgiu, o garoto entrou e fez 2-1, Brasil. Pô, o Brasil explodiu. Isenta de imposto de renda o prêmio que ele vai ganhar? Pois é. Fica, né? Ou vamos supor, de novo, eu tô usando vamos supor hoje, tô parecendo, né? O Brasil consegue um título mundial. Fala um esporte aqui no qual o Brasil não tem tradição, sei lá. No polo aquático. Polo aquático. O Brasil ganha. A França é uma grande seleção de polo Sim. aquático. O Brasil ganha a Copa do Mundo de polo aquático. Da França. Da França. 18-17. Isenta de imposto de renda? Entende? E aí tem, só para complementar aqui, tem o Demetrio Vecchioli, você conhece, né? Conheço. Jornalista do UOL, especializado em esportes olímpicos. Ele fez um tweet hoje que eu achei muito interessante. Ele diz que ele pessoalmente é contra a isenção dos medalhistas, mas olha o exemplo que ele dá. Ao poder público, ele diz, cabe fomentar e propiciar condições para que os atletas cheguem às medalhas. Olha o que ele fala. Vamos pegar, claro, a Rebeca como exemplo, que é o... Né? Ela treina num prédio público, em equipamentos comprados com dinheiro público, seja no CT ou no Flamengo. O técnico é pago com verba das loterias, que é o que abastece as confederações de modalidades olímpicas. A loteria, que a sua mãe tanto joga, Aí, e nós jogamos. Tá ajudando alguma coisa, então. Nós todos jogamos. O técnico é pago com verba das loterias, psicóloga, médica, fisioterapeuta também. Mesmo se não tivesse trocentos patrocinadores, o que no caso da Rebeca tem, outros atletas não têm. Viveria com bolsa pódio, que eu nem sabia que existia. Sim. Bolsa salário da Confederação Brasileira de Ginástica, cuja verba vem da Caixa Econômica Federal. Salário do Flamengo, o Flamengo recolhe incentivo pela Lei de Incentivo ao Esporte e verba do Comitê de Clubes. Flávia, acho que Jade e outras são da Marinha. O que não faz sentido, ele diz aqui, porque não há ginástica em competições militares. Mas deram um jeito para ajudar, ou seja, elas recebem o soldo. E a Prefeitura do Rio tem um bom programa de bolsa, no qual todas do Flamengo se encaixam. Existe não um dedo, mas uma mão inteira do poder público brasileiro, de dinheiro do contribuinte, no resultado da Rebeca, e ele diz, no judô, no da Raíssa também. E aí, deveria, em tese, parar a participação do governo, que agora dá esse brinco. Ou seja, então, quando dizem assim, mas o governo não ajuda, o Marcos Mion gravou vídeo. Não, esse tweet aqui do Demetrio, eu não sabia disso tudo aqui. Não. Né? Eu sabia da Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, tanto é que o presidente, quando se reúne com parte da comissão que eu comentei aqui em Brasília, ele fala sobre esses incentivos. Agora, tudo isso eu não sabia da Prefeitura do Rio de Janeiro, que fazia esse esforço também. A questão é,
A realidade, para quem está no Rio de Janeiro, talvez seja diferente de outros estados. Aí se a gente isenta, falando assim, não, mas é um incentivo, é mais um incentivo. A gente está tentando resolver um problema, é como se a gente estivesse começando a construir uma casa pelo telhado, e não pela base, pelo alicerce. O problema é outro, né? Se a realidade da Rebeca e dessas atletas da ginástica que ganharam uma medalha histórica lá, a Rebeca várias, né? Mas a ginástica brasileira foi muito bem representada lá em Paris, nessa edição dos Jogos Olímpicos. Se outros atletas de outros esportes e de outros estados não têm as mesmas condições, que esses estados criem essas condições também e que a federação, a União, não fique colocando também aí mais dinheiro público à disposição de uma parte, né, da sociedade, uma parte pequena da sociedade. Eu vi aqui algumas pessoas no chat falando, pô, mas isso não seria uma forma de incentivar o esporte, né? É que às vezes a gente quer criar aqui ou arrumar solução para um problema grave, um problema crônico, com soluções paliativas. Porque é isso então, que você nesse falou, caso aqui nem é um problema, né? Talvez para outros atletas seja. Não, para elas não. Para elas não. Né? É. Pro judô, aliás, pros esportes que trazem medalha, né? Você vai pegar aí, quem trouxe medalha? Judô, skate, ginástica, taekwondo hoje. Então, o vôlei de praia vai trazer uma. A marcha... Então, a marcha atlética, que foi fora da curva. Foi fora da curva. Então, enfim, é muito discutível. Né? A questão é assim, pensando em um país e numa unidade, que as regras têm que valer para todo mundo. É claro que no momento de Olimpíada você tá, é natural, me parece, você tá sensibilizado por um ato que beira o heroísmo do nosso país competindo com outras nações, economicamente inclusive mais fortes, que tem condições que vão desde a escola para você formar um atleta, ele vai ter bolsa para estudar em boas universidades. Então o esporte faz parte da vida de um atleta em algumas nações desde a base. Para chegar no momento em que essa pessoa alcança o alto nível, a primeira prateleira, nesse nível ela não vai precisar mais de uma isenção fiscal. Como a Rebeca não precisa. As meninas da ginástica não precisam. Não, e a Rebeca, se você está acompanhando qualquer canal que está transmitindo a Olimpíada, você vê que tem muitas marcas que tem a Rebeca como garota propaganda, o que é ótimo. Quanto mais melhor. Mais melhor. Tomara que outros atletas consigam. Seria muito melhor se a gente pegasse uma parte desse dinheiro, por exemplo, a União, e viesse aqui a Guarulhos para reformar o projeto social que atendeu a Rebequinha. Sim. Quando ela era criança, a tia dela era cozinheira do projeto social. E o projeto está entupido de gente. Tem centenas de meninas e meninos, de crianças, querendo virar a Rebeca. Não é? E seria bom sob todos os aspectos. Primeiro, para atender essas pessoas que são carentes. E segundo, porque da enorme quantidade você vai tirar a qualidade. Né? Tem muitas que vão... O esporte é um negócio super legal para a formação do ser humano, né? Então você ia formar muita gente com o esporte, a imensa maioria, né, vai tocar a vida de outro jeito, mas a partir de uma formação, de um atendimento num projeto social, com educação física, com alimentação, etc e tal. E dali, se você tirasse mais uma Rebeca, tá ganho, né? Tá ganho o negócio. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.